Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Nós leremos Evangelho de Marcos, capítulo 9, os versos 2 a 8. Depois daremos um salto para o versículo 14 e leremos até o 29. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8 e de 14 a 29. Diz-nos assim a palavra do Senhor. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra os poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não podia sair, senão por meio de oração e jejum.
Querido, bendito e eterno Pai, que bênção, Senhor, esse tempo de ajuntamento, de adoração, quando o Teu povo, ouvindo a voz do Teu Espírito, se desloca, Senhor, sai do conforto de casa, e aqueles que em casa estão, Senhor, nos acompanham em adoração diante de Ti. Oh Deus, nós agradecemos porque já falaste conosco através destas belas canções do coral, através desses cânticos que cantamos, através da Tua palavra, através, ó Deus, das orações. Ó Senhor, conosco estás neste culto de adoração, porque o Senhor caminha com o Teu povo. Agora, ó Deus, abra o nosso entendimento, Senhor, prepara o nosso coração para ouvir-Te uma vez mais através da Tua palavra, e também, ó Deus, na administração da mesa do Senhor, venha sobre nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Jesus, respondendo à declaração de Pedro, diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja é movimento do céu, a igreja é movimento do Deus eterno, que chama o povo para a sua própria exclusividade. E Jesus, no cumprimento da sua missão, aquele que diz que veio em submissão à missão do Pai, aquele que esvaziou-se da sua glória, assumiu a forma humana, tornando-se servo obediente até a morte e morte de cruz, resgatou o povo de Deus, trazendo a graça maravilhosa, perdoadora dos nossos pecados. Jesus é a nova aliança que Deus firma com seu povo pela fé. E este Jesus que diz que vai edificar a sua igreja é aquele que também envia para evangelizar, para pregar, para anunciar que Ele salva, que quem salva é Jesus. Esse texto nos fala de dois movimentos, de duas expressões da igreja. Esse texto está intrinsecamente ligado à obra de Jesus e à obra de Jesus na igreja e através da igreja. Marcos é o evangelista que primeiro escreveu o evangelho. Ele, usando uma fonte e também a oralidade do período intertestamentário, ele apresenta Jesus como servo de Deus, como aquele que veio para servir a Deus, servindo o mundo, servindo o pecador, dando a sua vida em resgate de muitos. Marcos apresenta Jesus como aquele que está perto, próximo, atento, junto às necessidades, às misérias, às dificuldades, e aquele que chama para si os seus e com eles caminha, e com eles forma o embrião da igreja. Ele escolhe 12 para estar mais perto de si, e a estes ele ensina e ele outorga autoridade, e a estes ele envia para o mundo. E estes têm a responsabilidade de multiplicar aquilo que eles de Jesus aprenderam. Por isso que nós somos discípulos de Jesus, porque os apóstolos cumpriram esta missão. E nós também temos a nossa missão. Aliás, não temos uma missão, quem tem missão é Deus. Deus é o Deus missionário que envia seu Filho, e o autor de Hebreus vai dizer que ele é a imagem exata do ser de Deus, ele é a expressão viva de Deus, e Ele envia a igreja. Portanto, nós cumprimos obedientemente a missão de Deus, assim como Jesus a cumpriu. E nós cumprimos, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito de Deus, pela fé, a missão de Deus na terra. E aqui nós temos duas expressões da igreja de Jesus, como discípula de Jesus. O primeiro está nos versículos de 2 a 8, que é chamado da transfiguração. Esse é um tempo em que Jesus chama a si 3 dos seus discípulos e os convida a ir a um monte. E no monte,
eles têm uma expressão gloriosa, uma experiência extraordinária, um movimento do céu, um movimento histórico e um movimento da natureza que envolve aquele momento, aquele lugar onde eles estão. E os discípulos são sacudidos, são movidos, as suas entranhas são tocadas pelo mover de Deus naquele monte, naquele momento, naquele lugar. E eles ficam extasiados de ver a glória de Deus. Aqui nós temos uma epifania. O que é uma epifania? Uma epifania é uma manifestação de Deus através da natureza na vida do povo de Deus, na vida daqueles que buscam a Deus. Teofania é uma expressão do céu, da glória de Deus, da presença de Deus, em lugares específicos, que é perceptível às sensibilidades humanas. Como o servo diz, o Senhor está aqui, o Senhor estava aqui e eu não sabia. Ô meu irmão, ô minha irmã, culto é uma expressão da graça, da glória, do poder e da presença de Deus no meio do povo. É isso que cremos. Quando nós nos ajuntamos como povo de Deus, nós estamos pela fé nessa segurança e nessa certeza que Deus conosco realiza esse culto, porque culto público, culto reformado, é o culto que celebra a presença, a glória, a majestade de Deus na vida do seu povo. É Deus reunido com o seu povo, é o carral de Deus na presença de Deus, recebendo, adorando, oferecendo, dedicando e ouvindo as expressões de Deus em seu meio. Isto é culto, isto é adoração, isto é uma expressão vital na vida da igreja e na vida dos discípulos e das discípulas de Deus. Por isso que Jesus conduziu esses discípulos para esse momento glorioso. E nesse encontro, diz-nos o texto que, de repente, o céu baixou, uma nuvem os cobriu, o céu baixou, e as vestes de Jesus se tornaram brancas. E diz-nos o texto, Marcos vai dizer que nenhum lavandeiro faria algo tão puro, tão límpido, tão transparente naquelas roupas, a não ser algo extraordinário que tocasse as vestes de Jesus. E diz o texto também que estavam presentes ali a profecia através do profeta Elias, Moisés, ou seja, a revelação plena de Deus na história. Temos a representação da lei que Deus ordena, temos a revelação profética e temos o Cristo que representa Deus, a imagem invisível, transfigurada, apresentada na pessoa do Cristo, a expressão exata do ser de Deus. Nós temos aqui uma expressão gloriosa da manifestação histórica de Deus no meio do povo, a lei, a profecia e o Cristo encarnado. É a expressão gloriosa da manifestação de Deus no meio do povo. Culto reformado, culto de adoração, culto comunitário deve refletir na história, a história de Deus na vida do povo que é dele. O culto evoca, o culto chama, o culto se manifesta olhando para as manifestações de Deus na história e tendo como centralidade o Cristo da nossa fé. É Ele que nos conduz, é Ele que nos chama, é Ele que ocupa a centralidade do culto, é Ele que nos envolve, é Ele que se manifesta, é Ele que representa a graça maravilhosa do Deus glorioso. Aqui nós temos esta manifestação expressa na história de Deus, e diz o texto que de repente surge, ecoa uma voz no meio deles, e essa voz vai dizer: este é o meu filho amado, a ele
ouve. Eu quero dizer uma coisa a você: não há culto que não seja cristocêntrico. Não há culto voltado para a expressão humana, para o ser humano, para a nós mesmos. Nós fazemos cultos ao Deus da vida mediante Cristo Jesus. É Ele que nos convida a entrarmos nessa relação de adoração com a Trindade. É através dele, Ele é o único mediador que nos convida. Ele é a centralidade da nossa adoração, Ele ocupa a centralidade do nosso coração, Ele ocupa a centralidade da nosso pensamento. É Ele que nos conduz, pastoreando a nossa alma, à presença do Eterno. Não há expressão religiosa que agrade a Deus se não for mediante Cristo Jesus. Por isso que nosso culto é tão simples, porque o nosso culto não é feito para agradar homens e mulheres. O nosso culto não é feito para trazer mimos, cócegas espirituais, movimentos emocionais. O nosso culto tem como objetivo apresentar-nos humilhados, quebrados, arrependidos, diante do eterno, do sublime, do glorioso Deus, a quem amamos e a quem servimos, mediante a palavra, tendo Cristo a centralidade do culto cristão. Meu irmão, qualquer expressão religiosa que não tenha essa conotação, ela não é agradável a Deus. E aí eu quero dizer para você, quando você se propõe a adorar a Deus em um culto cristão, você não é a parte principal do culto. Não é a sua família, não é o seu desejo, não é o seu interesse. Você é uma expressão da graça de Deus, que está suplicante, desejoso, com o coração aberto, com a alma derramada aos pés da cruz, dizendo como nós cantamos, até transbordar. Lembra do primeiro cântico que nós cantamos hoje? Enche-me, toca-me, mova-me até transbordar. Culto é essa expressão, esse desejo manifesto do suplicante, do carente, do desprovido, que é convidado, é intimado e é conduzido aos pés da cruz, e em Jesus a glória de Deus se manifesta. É isso que está acontecendo. Pedro vai dizer: mestre, bom é estarmos aqui. Meu irmão, minha irmã, igreja é essa expressão de adoração. Não há igreja se não houver este movimento, essa expressão gloriosa de adoração. Adoração que se manifesta primeiramente em casa, na família, no lar, dentro de casa. Esse tempo precioso em que você, papai, que é o sacerdote do lar, em que você que é o responsável diante de Deus por conduzir a sua esposa e os seus filhos diante de Deus, a você que pesa essa responsabilidade, você que tem essa compreensão e esse dever de conduzir os processos da família diante de Deus, a você recai essa responsabilidade de, no tempo certo, na agenda familiar, você separar momentos específicos e trazer os seus filhos, e trazer o seu cônjuge, e trazer aqueles que consigo moram, e dizer: separemos um tempo para adorar o Deus da nossa vida, o Deus que tem nos conduzido até aqui. E esse tempo de adoração familiar, esse tempo glorioso, precioso, em que as crianças podem ter manifestações individuais, pessoais, de oração, na sua simplicidade, na sua genuinidade, nas suas expressões de fé, ela vai apreendendo, ela vai compreendendo, ela vai entendendo e vai amalgamando no coração e na alma dessa criança os valores de adoração dentro de casa. Igreja se começa dentro de casa. Não há culto de adoração a Deus público que não comece dentro de casa, na vida familiar, nas expressões diárias, nas expressões semanais. Eu penso sempre
na expressão bíblica do Antigo Testamento, para que nós devemos não removais os marcos antigos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja reformada, e nós, como reformados, sabemos, eu sou de uma geração de filhos que aprenderam a realizar culto doméstico dentro de casa todo dia. Todo dia, o meu pai saía da mesa da cozinha, se encaminhava para a sala e colocava lá uma vitrola tocando uns hinos, preparando-nos para que voltássemos rapidamente após a refeição, ali para a sala, para termos um tempo de família diante de Deus. Ô meu irmão, isto é preciosidade. Jesus está chamando os seus discípulos para esse tempo de adoração, esse tempo glorioso em que Deus quer revelar-se, em que Deus quer falar, em que Deus quer soprar, em que Deus quer mover a nossa família, mover os processos históricos. Eu não sei você, mas como cristão, nós devemos celebrar todos os eventos familiares em adoração diante de Deus. O nascimento de uma criança, o nascimento de um neto, o nascimento de um filho, o aniversário dos nossos filhos, o aniversário de casamento, esses marcos, esses momentos que são importantes, que são relevantes, quando uma doença se manifesta, quando o emprego, a porta de emprego é aberta, quando os nossos filhos estão avançando, concluindo um ciclo escolar, esses tempos, esses marcos, esses movimentos históricos que são tão inerentes e importantes na família, necessitam ser celebrados diante de Deus, na presença de Deus, porque nós somos povo de Deus. Nós não pertencemos ao mundo, nós não somos do mundo, nós somos povo exclusivo, nós somos para Deus, e a nossa vida familiar precisa estar envolvida, ser sacudida, ser movida, movimentada pela ação soberana de Deus na nossa vida familiar, quando nós, humildemente, simplesmente, separamos um tempo para dizer: Senhor, damos-te graças. Bendito seja o Senhor, o Deus da nossa vida, o Deus da nossa família, o Deus que nos deu tantas bênçãos. Oh, meu irmão, esse é um tempo precioso. Não podemos tirar dos nossos filhos, dos nossos netos, esta expressão familiar que vincula, que amalgama, que define, que forma uma identidade, uma cultura de adoração na alma, no coração dos nossos filhos. Adoração familiar e adoração pessoal. Você que é um crente reformado, um cristão que está com a sua vida centralizada no Cristo da sua fé, você que entende que é discípulo de Jesus, você que compreende o chamado de ser para a glória de Deus, você que entende que a sua vida é para a glória de Deus, você também realiza pessoalmente esse tempo de adoração pessoal, separado, sozinho, no seu tempo de devoção pessoal. Se não há esse movimento pessoal, essa pessoalidade diante de Deus, há prejuízos na relação de adoração familiar. Se o papai, se a mamãe não separa tempo da sua agenda pessoal, do seu tempo precioso, da sua agenda para separar, para refletir, para passar a limpo, para desobstaculizar os pensamentos, para oxigenar o coração, para pastorear a alma na presença de Deus, em um culto pessoal, em uma entrega, em uma renúncia, em uma dedicação pessoal. Eu quero dizer para você, você está perdendo o melhor de uma relação profunda com Deus. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo que vive pela palavra, que bebe, que absorve, que é envolvido pela palavra de Deus. E aqui nós temos a palavra que veio do céu, dizendo aos discípulos: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quais vozes nós temos ouvido ultimamente? A voz da política, a voz da economia, a voz das discórdias, a voz da dissensão, ou a voz do Cristo da nossa fé? A voz das tragédias, as vozes dos
anunciadores de malefícios, de desgraças, ou a voz do Cristo glorioso da nossa fé? Eu quero convidar você nesta manhã, quando nós comemoramos 95 anos de vida comunitária, e esta linda história que Deus está escrevendo através de tantas pessoas que passaram, e hoje eu e você estamos aqui. Eu apelo à sua alma, ao seu coração, oh meu irmão, nesses tempos tão áridos, com um vozerio tão grande, trazendo tanta confusão, tanta discórdia, tanta complexidade, é tempo de você quebrar o seu coração, centralizar o seu pensamento, ajustar, integrar-se em Deus pela palavra de Deus. O Espírito de Deus está dizendo: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Por isso que Maria, diferentemente de Marta, ficou aos pés de Jesus. É essa espiritualidade que nós precisamos redescobrir na Bíblia. Essa espiritualidade dos pais do deserto que desenvolveram uma consciência da presença de Deus em todo o tempo. Eles aprenderam na simplicidade da vida, vivendo uma vida simples. Os pais do deserto, no século IV, aprenderam a processar a dinâmica do dia, conscientemente que estavam vivendo na presença de Deus o tempo todo. Que Deus estava presente na vida deles o tempo todo, que o Espírito de Cristo está neles o tempo todo, de manhã, de tarde, à noite, fazendo isto ou aquilo. Deus está presente, Deus está presente. É esta consciência que emana da adoração, é esta consciência que precisa ocupar a nossa mente, o nosso coração, de que nós somos de Deus, que Deus está conosco, que Deus caminha conosco, que o Espírito de Cristo em nós habita. É nesta relação de profunda experiência da adoração que emana um coração tratado, um coração restaurado, a graça que desopila e nos oxigena internamente. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, eu preciso convidar você nesta manhã a considerar esse tempo precioso de adoração pessoal. Esse tempo em que nada mais é importante do que a pessoa de Deus na tua vida, a pessoa de Deus no teu coração. Não há agenda mais importante na vida de um cristão do que separar tempo para ouvir Deus através da palavra dEle, orar, colocar as demandas, colocar as inquietações, as perturbações e ouvir a doce voz de Deus que ecoa pela sua doce palavra. Nessa manhã gélida, eu louvo a Deus porque você está aqui, porque você ouviu hoje a voz do Espírito de Deus, que é comum ao povo de Deus, num domingo, dia do Senhor, separar para estar com o povo de Deus em adoração. Eu quero dizer para você que Deus nos chama como povo dele para adorá-lo, para exaltá-lo, para aprofundarmos-nos na profundidade do oceano de Deus. O profeta Ezequiel vai usar uma metáfora para falar de uma adoração, de um caminhar com Deus. E na linguagem do profeta Ezequiel, ele está andando para dentro das águas. E ele anda até as canelas, e então é perguntado: até aqui está bom? E há a voz que diz: ainda não está bom, ande mais. E ele vai com as águas até os seus joelhos, e a pergunta é: aqui está bom? E a resposta da voz é: não, precisa andar um pouco mais. E ele vai até a cintura de águas, e aí ele pergunta, e a resposta: não, ainda não, ande um pouco mais. E ele vai até a altura do peito, e a pergunta é feita, e a resposta: ainda não. E então ele mergulha, e quando ele mergulha, ele está no oceano de Deus. Adorar ao Senhor é essa busca, é esse desejo que emana na alma
e que nós compreendemos o que João Calvino diz, que há um vazio no coração humano que só mesmo Deus preenche. É esse anseio da alma que busca algo que talvez ela não saiba exatamente o que busca, exatamente o que se requer. É quando aquela manhã chega e que há um vácuo, uma falta de sentido, em que há um desejo imanente, há um desejo pelo transcendente, há uma busca por algo que é superior a si mesmo, que está além das circunstâncias, que está além de si mesmo. E essa busca nos põe em conexão, em contato com a glória, o poder e a majestade de Deus. Jesus chamou seus discípulos para ir ao monte, e nesse monte a glória de Deus se manifestou. Eu quero dizer para você que eu desejo a você muitas teofanias. Eu desejo que o Espírito de Deus te tome, te tire das suas circunstâncias, das suas idiosincrasias. Que nesta manhã você seja sacudido, movida pela presença de Deus, que faz tremer, que faz sacudir o teu interior, e você possa gemer e gritar: ai de mim se eu não for a Deus, eu preciso desse Deus. Nessa manhã eu quero convidar você a ouvir a voz doce do Espírito de Cristo que te convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou tratar, eu vou cuidar, eu vou reorientar, eu vou redirecionar. E então você possa dizer: até transbordar, até transbordar. Que esse seja o anseio da tua alma, que esse seja o anseio do teu coração, que essa seja a busca primeira na sua vida, meu irmão, porque não há nada que possa substituir esse tempo precioso, glorioso, poderoso, em que nós estamos face a face com Deus da nossa fé, com Deus da nossa vida, com o nosso Criador, Senhor da vida e da morte. Essa é uma expressão da igreja. A outra expressão é que está na outra parte do texto que lemos. Quando eles se aproximaram, eles desceram do monte e agora eles estão no vale. Se uma expressão, a expressão de adoração se dá no monte, a segunda expressão se dá no vale. Se uma expressão da glória de Deus se manifesta na nossa vida, na nossa intimidade, na nossa interioridade, no monte, a outra expressão se dá no vale, se dá no dia a dia, se dá na lida da vida, nos encontros e desencontros da vida, se manifesta na vida cotidiana. E ali, então, quando eles descem, há um discurso, há uma disputa religiosa, há um entrave e uma conversa teológica entre os discípulos de Jesus e os teólogos dos judeus. Eles estão discutindo fervorosamente, enquanto existe uma carência, uma debilidade, uma necessidade presente, uma família precisando de uma ajuda, de uma manifestação do céu. Os discípulos que não foram para o monte estão ali, num entrave, num debate, num discurso religioso desprovido de sentido, desprovido de vida, sem relevância, sem expressividade, não trazendo nada que possa de fato fazer sentido àquela tragédia que se abate na vida daquela família. Temos um pai e temos uma criança que foram atrás de Jesus e não encontraram, foram acolhidos pelos discípulos de Jesus e foram acusados pelos líderes religiosos da época. Ou seja, meus irmãos, quando Jesus não está presente, quando uma religião se manifesta sem a graça, sem a glória, sem o poder de Deus, o que sobra é querelas, são discussões frívolas, são alienações da vida, são discursos desprovidos de poder e de graça. Quando Jesus chega, essas coisas perdem completamente o sentido, porque Jesus revela o poderoso amor de Deus. Vocês conhecem bem esse texto. Nós temos um pai desesperado, que tem um filho que está tomado pelo espírito imundo, e o pai leva esse menino aos pés de Jesus, mas é
acolhido pelos discípulos e nada puderam fazer. E ali aquela família se torna um espetáculo público no meio da rua, enquanto a discussão teológica prospera. E Jesus chega e olha para o pai e pergunta: há quanto tempo isso sucede? Me fala, essa pergunta é uma pergunta de quem quer colocar uma cunha e abrir a alma, abrir o peito, abrir o coração daquele suplicante, daquele carente, daquele que crê, daquele que espera, daquele que tem esperança em Jesus. Jesus olha para o pai e diz: pai, me conta da sua angústia, me fala do seu sofrimento, me fala da dor do seu filho, o que está acontecendo, há quanto tempo isso sucede? Essa pergunta soa como que uma cunha, e o pai então desaba. Desde a infância, mestre, desde a infância esse menino lida com isso. E aí ele fala da tristeza, da crueza, da dureza, da dificuldade de uma vida sem Deus, de uma vida sem Cristo, de uma vida alienada, de uma vida comprometida com o mal, de uma vida tragada pelo mal, de uma vida envolvida pelo mal, de uma vida conduzida pelo mal. E o pai vai dizendo: ó Senhor, este menino está assim, e de vez em quando ele é jogado na água, e ele é jogado no fogo, ele vai para as extremidades, e ele vai para outra extremidade, ele não tem eixo, ele não tem centralidade, e essa criança é diferente de todas as outras crianças. Esse menino não tem um crescimento normal, não tem uma vida normal, não tem uma condição de controle, é um desgovernado, e eu estou cansado, eu estou fatigado, e eu preciso de ajuda, o meu filho precisa de ajuda. Ô meu irmão, minha irmã, vivemos numa cultura de pessoas carentes, de pessoas paupérrimas, de pessoas miseráveis. Vivemos e convivemos com pessoas cujos lares estão tragados, envolvidos, prejudicados pelo mal. O mal está dentro de casa hoje. O mal não está apenas nas estruturas do mundo. O mal incrustou-se nos relacionamentos familiares. Há casamentos que estão mortos, há casamentos que estão petrificados, há corações endurecidos com o cônjuge, há filhos que estão com animosidade no coração com os pais, há filhos que estão envolvidos com o mal tragou os filhos, o mal envolveu a família, há um desgoverno, há um descompasso, há uma tragédia que está carcomendo, corroendo as estruturas familiares, e chega uma hora que alguém precisa dar um basta, dizer: chega, não queremos mais isto, não queremos mais essa situação de antivida, de antirreino, queremos algo novo, buscamos algo novo. Quantas pessoas estão atrás em busca de ajuda? Quem sabe revelando esse desejo com agressividade, com animosidade, expressando a sua dor, a sua ira, a sua raiva, o seu descontentamento. E muitas vezes nós estamos interpretando com pessoas que não querem ajuda, quando na verdade elas estão gritando por socorro. Gritando por socorro. Sabe aquele vizinho que te perturba de madrugada? Sabe aquele vizinho chato que te incomoda no seu sossego? Pense acerca disso, considere acerca disso. Sabe aquela pessoa que te incomoda no seu ambiente de trabalho, que te perturba o sossego, aquela pessoa que te incomoda às vezes na igreja, que fica te instigando, te fustigando? Essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa precisa da graça de Jesus, essa pessoa precisa do amor, de experimentar a doce presença, a gloriosa presença, o poder amoroso de Jesus, para mudar o eixo da vida, para ajustar o foco da existência, para compreender a extensão, a largura, o comprimento, as expressões do amor de Deus. Oh, meu irmão, se a igreja tem o tempo no monte, o tempo de adoração, toda adoração deve desembocar na missão, senão é apenas alienação. Adoração que não desemboca na missão é alienação. Todos nós que fomos sacudidos, movidos, transformados pela graça, pela glória de Deus, somos confrontados pela dura realidade da vida, e nesta realidade nós somos chamados a viver a partir de Jesus, olhando e manifestando o poder de Jesus no meio da nossa geração. É isso que estamos vendo aqui. E aquele pai desesperado, depois de abrir o peito, ele vai dizer: se podes, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Um grito de desespero,
um grito de súplica, um grito de alguém que quer dizer: eu preciso de experimentar o poder de Deus na minha vida e na minha família. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, se você não vive uma experiência profunda com Deus, eu quero dizer para você que o seu coração é um campo missionário, você precisa ser evangelizado, ser evangelizada. Se o teu coração não arde, não ferve, não busca Jesus, você precisa ser tocado pelo poder de Jesus, porque esse Pai vai dizer: se podes, faça alguma coisa, porque o inferno está dentro de casa. E então Jesus vai dizer: tudo é possível ao que crê. Todas as coisas são possíveis ao que crê. E esta é a expressão gloriosa da Bíblia. Sara vai rir-se quando ouve o anjo de Deus anunciando a chegada do filho prometido. E o anjo vai dizer: acaso alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Quero dizer para você nesta manhã, os teus parentes precisam ser impactados pelo poder amoroso de Jesus. Aquela família que você ora precisa ser impactada pelo poder amoroso de Jesus. Se o teu lar, se a tua casa, se os teus filhos estão em prejuízo, eu quero dizer para você que eles precisam ser impactados pelo poder amoroso de Jesus. A igreja é chamada a fazer diferença no vale, nas circunstâncias da vida. Se perguntarem para mim hoje: Levi, onde que está a sua igreja? Eu diria: a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, está nos hospitais, através dos enfermeiros, dos médicos, dos funcionários que lá trabalham. A Igreja Presbiteriana da Silva Jardim está nas fábricas, ela está nos escritórios, ela está nas casas de comércio, ela está nos departamentos públicos, ela está nas indústrias, ela está espalhada por toda a grande Curitiba. Ela se reúne aqui, nesse endereço, mas ela vive nesses apartamentos, nesses arranha-céus. Ela vive, ela passa a vida em contato com essa realidade. A Igreja Presbiteriana da Silva Jardim reúne-se nesse endereço, mas ela é lá que ela vive, é lá que ela está, é lá que ela se encontra. Onde você está, onde você fica, onde você trabalha, onde você estuda, onde você exerce a tua atividade diária, é lá que a Igreja de Cristo está. E é ali que você brilha com a luz de Cristo, é ali que você faz a diferença, é ali que você proclama o amor poderoso de Deus, é na sua vida, é através dos seus dons, através dos seus talentos, através das manifestações de Deus na sua vida, é que você abençoa, é que você cura, que você restaura, que você encaminha, que você acolhe, que você abraça, que você encaminha as circunstâncias das pessoas. É onde você está. Aqui é circunstancial, nós temos marcado encontros de adoração, é aqui que você vem ser tocado, movido, tocado pela graça de Deus, mas é na vida, é no dia a dia, é dentro de casa, é na vida dos filhos, é na vida do cônjuge, é na vida dos vizinhos, é na vida dos familiares, é na vida daqueles com os quais você se relaciona, que você faz a diferença. É assim que essa igreja vem fazendo, causando impacto na nossa cidade. É assim que Deus tem movido a história desta igreja. Esta igreja é forte não pelo seu templo físico. Esta igreja é consistente, ela é relevante não pelas suas pessoas que aqui se reúnem, mas pela graça de Deus, pelo poder do Espírito de Deus na sua vida. É isto que nós somos relevantes através do testemunho e da tua missão. Então, se perguntarem: a igreja vai bem? A igreja vai bem? Você tem que responder se ela vai bem ou não. A igreja é, de fato, uma igreja que adora a Deus em espírito e em verdade? Cabe a você responder. A igreja é missionária? Cabe a você responder. A igreja é relevante? Cabe a cada um de nós responder.
se ela é relevante ou ela é alienada. Cabe, portanto, a cada um de nós. O fato é que Jesus convidou seus discípulos para estar no Monte da Transfiguração, e agora eles estão no vale fazendo missão. E quando Jesus volta-se para aquela família, o primeiro olhar dele é para o Pai, é para aquele que o procurou. Isso é extraordinário, isso é glorioso. Se você quer começar algo novo na sua vida, na sua família, na vida do seu filho, na vida da sua esposa, na vida do cônjuge, começa em você. Essa santa inquietação, essa santa perturbação, esse desconforto, esta inconformidade que está no teu peito, é com isto que Deus vai trabalhar na tua família. É a partir disso que o Espírito de Deus vai mover a sua história. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nesta manhã eu quero deixar esta palavra que sai do íntimo do meu coração, porque é um desejo profundo como pastor desta igreja, pela qual eu oro, eu amo, eu oro por vocês, para que de fato vocês tenham vida abençoada, vida com sentido de vida, vida gloriosa, vida de fato que seja tocada pela graça de Deus e que faça diferença, que faça realmente mudanças profundas onde você está, que você floresça onde você está, para que a igreja de Cristo, para que o nome de Cristo, para que o poder de Cristo se manifeste a partir de você. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a nossa igreja. Vamos ouvir o coral, preparando-nos para a mesa do Senhor.